Abertura italiana, jogo pianíssimo. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5. Abertura italiana. Depois de C3, cavalo F6, D3, as brancas não apressam com D4, preferindo um desenvolvimento tranquilo antes de ações concretas no centro e ala do rei. Após A6, mantendo o bispo na diagonal A7, G1, que vai permitir simplificações facilitando a tarefa das negras de igualar. Bispo B3, para manter o bispo caso o cavalo A5, bispo A7, H3, H6, cavalo de BD2, roque, roque, D6, torre A1, torre A8, cavalo F1, uma manobra similar a Ruy Lopes, no que o cavalo procura casas mais ativas e libera o jogo para o bispo de C1. Bispo E6 foi jogado na partida Ivanchuk-Svidler 2005 que estamos seguindo. Após bispo E3, muitas simplificações facilitam o trabalho das brancas e das pretas no sentido de igualar o jogo. Cavalo de G3 é uma opção mais ativa. A reação das negras para esse tipo de ataque na ala é D5, contra-atacando no centro. Depois de dama E2, dama D6, cavalo H4, típico para as brancas usar a casa F5, e depois de D toma E4, D toma E4, torre de A D8, bispo C2, cavalo E7, as negras fazem o mesmo plano para usar a casa F4, típica nessas posições. Dama F3 seguiu o paraguaio Cubas contra o Silvio Oliveira em São José do Rio Preto 2005. Cavalo H7, cavalo de H F5, cavalo toma F5, cavalo toma F5, bispo toma F5, E toma F5, C6, H4. As brancas têm um ataque muito perigoso na ala do rei. Os bispos estão bem posicionados, a dama já está na ala do rei, mas as pretas podem defender tranquilamente usando o centro, por exemplo, cavalo F6, G4, parece bem ameaçador, né? E4, reação central, defende, por exemplo, dama G2, agora as negras poderiam seguir simplesmente cavalo D5, continuando a pressão central aqui, com até uma certa condição de vitória. Voltando à partida principal, seguiu bispo E3. As negras podiam reagir no centro imediatamente com D5, como aconteceu na partida Movsesian e Yakovenko em 2008, por exemplo. Bispo toma 7, torre toma 7, a torre fica um pouco fora de jogo aqui, mas depois de E toma D5, bispo toma D5, bispo toma D5, cavalo toma D5, D4, E toma D4, torre toma E8, cheque, dama toma E8, cavalo toma D4, torre A8, a torre volta para o jogo, cavalo F5, cavalo de D7, acordar empate em Movsesian e Yakovenko. Seguindo bispo E3, cavalo toma E3, dama D7, cavalo H2, cavalo E7, cavalo de H G4, cavalo toma G4, H toma G4, a posição simplificou bastante, está bem equilibrada. Seguiu D5, que é o lance que as negras têm que jogar sempre, D4, E toma D4, E toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma D5, bispo toma D5, dama toma D4, simplificou mais ainda a posição, agora a estrutura quase simétrica no C da peão G da ala do rei, bispo C6, dama F4, torre toma 1, cheque, torre toma 1, torre E8, mais trocas, torre D1, o Ivanchuk evita, mas depois de dama E7, A3, G5, dama F5, bispo E4, dama D7, bispo C6, acordaram o empate.